Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais um tema, um assunto importante neste vídeo. Bom, o tema deste vídeo, como vocês já puderam ler, né, trata-se das separações. Né? Grandes separações ocorrerão. Né? Nós sabemos que sempre houveram separações, né? Em todos os tempos, né? Não somente aqui neste planeta, mas também em outros planetas, sempre existiram e houveram separações. Mas o que eu venho lhes dizer neste vídeo é sobre o grande momento, né? Este momento de transição planetária, este momento também da separação do joio e do trigo, conforme foi predito pelos antigos sábios, profetas, médiuns, videntes, sensitivos, enfim. Como o livro do Apocalipse também revela, né? Não somente através da Bíblia, mas também em outras obras sagradas, né? Em outras escrituras, a espiritualidade da luz trouxe muitas revelações, né, em todos os lugares. Né? Então, o momento atual, ele revela, né, um evento peculiar, né, onde grandes separações ocorrerão. Tá? Como eu disse para vocês, sempre existiram, né, separações, né, em todos os momentos, também em todos os anos, séculos, milênios, aqui neste planeta e em outros planetas, sempre houveram separações. Mas, neste momento atual, as separações atingirão sua culminância. Né? Ou seja, muitas separações, e separações de todos os tipos. Tá? Então, vamos lá. Esse momento da qual estamos presenciando, um momento histórico, na qual grandes separações ocorrerão, separações de todos os tipos, porque chegou o grande momento da separação do joio e do trigo, conforme predito, profetizado, através de vários escolhidos e enviados de Deus. Estamos vivendo o período, a época apocalíptica, onde revelações ecoam por todos os lados. Muitas separações ocorrerão. Separações entre casais, separações entre familiares, separações entre amigos, separações entre sociedades, separações em todos os campos, áreas, setores. Ou seja, a separação ocorrerá em todos os níveis. Veremos muitas uniões sendo desfeitas, veremos muitas separações entre alianças, veremos muitas separações ocorrendo em todos os níveis, em todos os lugares, porque estamos vivendo este período de separação do joio e do trigo. Muitos quererão vibrar na luz, outros quererão vibrar nas trevas. Então, a grande separação já ocorre aí. Muitos estarão do lado da luz, outros estarão do lado das trevas. Muitos estarão vibrando
com as energias obsoletas e antigas da velha terceira dimensão, e outros estarão vibrando já na quinta dimensão. Muitos estarão vibrando em dimensões diferentes. Muitos se verão em dimensões diferentes. Por isso ocorrerá as separações, porque os indivíduos não suportaram mais viver naquela dimensão, compactuando com energias que não serão muito bem recepcionadas, não serão muito bem compreendidas, aceitas. Haverá conflitos, atritos, discórdias. Haverá muitos desentendimentos, desarmonias, desequilíbrios, brigas, atritos, enfim. Por causa das dimensões diferentes, muitas pessoas não se entenderão, não se compreenderão. As visões se tornarão muito diferentes. Aqueles que estiverem vibrando numa dimensão diferente poderão não compreender aquele irmão que está vibrando em uma outra dimensão diferente. Aquele que estiver vibrando em uma dimensão mais elevada poderá compreender aquele irmão que está vibrando numa dimensão menos elevada. Mas aquele irmão que está vibrando em uma dimensão menos elevada não conseguirá compreender aquele irmão que estará em uma dimensão mais elevada. A grande maioria ainda poderá ter dificuldade para compreender, mas imaginem que todos nós estamos mergulhados neste universo e que nós, como seres espirituais, somos energia e que neste espaço, no éter, no cosmos, não existe, por exemplo, estas linhas do tempo que existem aqui no planeta Terra, em Gaia, mas as linhas atemporais no universo, elas podem revelar as dimensões às quais alguns seres estão posicionados. Então, cada um emanará sua energia, cada um manifestará a sua própria energia, e sendo assim, cada um estará alocado em uma dimensão particular, de acordo com aquilo que emana, sente e é. Porque energia não se mente. Energia se sente. Energia é o que é. Então, a verdade mostrará tudo. A luz mostrará toda a verdade. E cada um mostrará em qual dimensão está. Então, aqueles que estiverem, por exemplo, em uma dimensão mais elevada, poderão e conseguirão interagir com seus outros irmãos que estiverem em uma dimensão menos elevada. Porém, o espaço-tempo a qual
esses seres ocupam é diferente. Por exemplo, é como que se dois seres vibrando energias diferentes, dois seres que estiverem se interagindo, mas que estejam em dimensões opostas, todos os eventos que ocorrerem poderão afetar um indivíduo que estiver em uma dimensão particular, e aquele mesmo evento poderá não atingir e não afetar o outro irmão que está em uma dimensão diferente, porque existe aí uma proteção. Então, vibrar em uma dimensão mais elevada também pode expressar um campo de proteção. Vamos supor que dois irmãos estejam conversando, um destes irmãos esteja vibrando negativamente, esteja, por exemplo, manifestando um padrão vibratório mais baixo e com isto esteja alocado na terceira dimensão, e o outro irmão que está conversando com este irmão consegue então manter seu padrão vibratório e consegue permanecer em paz, serenidade, harmonia, equilíbrio, manifestando amor, compreensão e perdão. E este irmão, então, mantendo seu padrão vibratório alto, consegue manter-se na quinta dimensão. Então, poderá ocorrer, neste momento, um evento particular, poderá cair uma árvore, ou cair um raio, ou o chão se abrir, e por causa destas dimensões diferentes, o irmão que estiver vibrando mais baixo e estiver numa dimensão menos elevada, poderá ser atraído pela catástrofe, pela tragédia, e aquele outro irmão que está interagindo, conversando com outro irmão, mas que se mantém numa dimensão mais elevada, poderá ter a proteção, então, divina, e poderá escapar de eventuais tragédias ou catástrofes, porque ele está alocado em uma dimensão diferente, escapando, então, de alguns fenômenos, acidentes e eventos, porque ele se colocou em uma dimensão diferente. O irmão está ali, conversando com o outro. Os dois estão frente a frente, um conversando com o outro. Um irmão está irritado, está agressivo, está emanando sentimentos e emoções negativas, destrutivas, e com isto ele altera seu padrão vibratório, se colocando numa dimensão menos elevada, e enquanto isto o outro irmão, compreendendo a situação, se mantém em paz, permanece tranquilo, sereno, compreende o desequilíbrio do irmão e o perdoa, o ama e consegue manter seu padrão vibratório elevado. Com isto, ele se mantém numa dimensão mais elevada. Este irmão, ele se coloca num espaço-tempo diferente daquele outro irmão que se projeta num espaço-tempo diferente. Então,
se mantendo numa dimensão diferente, se coloca também num espaço-tempo diferente. Com isto, manifestando um padrão vibratório mais elevado, se coloca também em uma dimensão mais elevada. Consequentemente, num espaço-tempo diferente, fazendo com que este ser não esteja suscetível aos mesmos eventos, manifestações e fenômenos que o outro irmão possa estar suscetível, porque aquele outro irmão está vibrando de forma diferente, ou seja, aquele irmão fez o descenso, baixou seu padrão vibratório e, consequentemente, se colocou em uma dimensão mais ínfera, menos elevada, estando então suscetível a certas manifestações, eventos e outros fenômenos, atraindo para si aquilo que lhe emana, porque tudo no universo é baseado na lei de atração. Nós atraímos o que vibramos. Tal é a lei de ação e reação, ou causa e efeito. Então, vemos, através deste exemplo, que há uma separação de dimensões. As pessoas se verão separadas umas das outras, porque as pessoas estarão manifestando uma consciência diferente. As pessoas estarão vibrando uma dimensão diferente. As pessoas poderão estar fisicamente próximas umas às outras, interagindo umas com as outras, conversando umas com as outras. As pessoas poderão estar vivendo muito próximas umas às outras, interagindo, trabalhando, convivendo, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas poderão estar num espaço-tempo diferente, em uma dimensão diferente. E não tardará, não demorará para que as pessoas que estiverem vibrando um padrão diferente procurem, então, se distanciar de certas energias que não lhe fazem bem. Então, muitas pessoas procurarão se distanciar de certas companhias, enquanto que outras procurarão se compactuar com outras energias. Veremos separações entre casais. Quando digo casais, digo marido e mulher, noivos, namorados, enfim. Haverá também separações entre familiares, entre pais e filhos, ou outros parentes e entes queridos. Haverão separações entre amigos, amigas, sociedades já consolidadas poderão se desfazer, porque tudo mudará. Tudo neste mundo está mudando. A luz está revelando toda a verdade. E os seres que habitam este planeta estão escolhendo de que lado estão. Não é mais possível ficar em cima do muro. As pessoas precisam escolher de que lado estão. Se estão vibrando na luz ou nas trevas. Se as pessoas estão vibrando na terceira dimensão ou na quinta dimensão. Vejo que a quarta dimensão é um estado de transição da terceira para a quinta dimensão. A quarta dimensão é um estado consciencial, onde podemos, por exemplo,
experienciar através dos nossos sonhos, através também de certas manifestações mediúnicas. A quarta dimensão, ela é um estado de consciência muito próxima aos nossos sonhos e também a certas manifestações mediúnicas. Por isto, a transição é feita de terceira para a quinta dimensão. Nós experienciamos a quarta dimensão em vários momentos, através dos nossos sonhos, através, por exemplo, de algumas faculdades mediúnicas, seja através de uma psicografia, de uma canalização, de um desdobramento espiritual ou emancipação da alma, projeção astral, bilocação do espírito, enfim, vários nomes diferentes que designam a mesma coisa, mas experienciamos a quarta dimensão em alguns momentos durante o sonho e também durante algumas manifestações mediúnicas. Porque terceira, quarta, quinta dimensões são estados de consciência. A terceira dimensão é um estado de consciência na qual o ser ainda está muito apegado aos seus bens materiais, às paixões terrenas, ou seja, a terceira dimensão liga o ser à matéria de uma forma mais ostensiva. Já a quinta dimensão é um estado de consciência onde o ser ele se sutiliza, se eleva e se desapega de seus bens materiais e também de paixões terrenas. E as dimensões mais elevadas, acima de quinta dimensão, são também estados de consciência onde o ser vai se libertando cada vez mais, adquirindo mais evolução, despertar espiritual, expansão de consciência e vai se desapegando cada vez mais da matéria, de paixões terrenas, enfim. Muitas pessoas se verão em dimensões diferentes, ou seja, muitas pessoas se sentirão diferentes. Muitas pessoas sentirão que mudaram e muitas pessoas sentirão dificuldade para se relacionar com outras pessoas que antes não tinham dificuldade alguma. Isto é natural, isto se chama evolução. E também escolhas. Muitas pessoas que se davam bem com outras pessoas podem não mais se dar tão bem assim, porque ocorre a separação e com isto ocorre também uma mudança que corrobora para com esta grande separação. Ocorre que existem também substituições de almas, consciências ou fractais em um corpo físico, sem a necessidade
desencarnar. Ou seja, existem trocas e substituições de almas, consciências fractais em um corpo físico sem a necessidade do desencarne. Então, a pessoa que passa por esta experiência, ela poderá, então, se modificar totalmente, completamente ou parcialmente, e com esta troca e substituição de alma, de consciência ou fractal, este ser, então, passará a manifestar uma alma, uma consciência diferente, e muitos observarão isto, notarão, perceberão esta mudança. E aqueles que perceberem e notarem esta mudança poderão até comentar, por exemplo, como você mudou bastante, não lhe reconheço mais, você não é mais o mesmo. Enfim, o próprio ser que experiencia esta troca e substituição poderá também sentir esta grande mudança. Poderá, por exemplo, mudar o seu conceito, poderá mudar a sua visão de mundo, poderá, por exemplo, também mudar seus planos, mudar os objetivos, mudar também alguns projetos, poderá adquirir novos conhecimentos, poderá também se interessar por outros estudos, poderá nascer e se desenvolver novos talentos, dons, habilidades e competências. Enfim, este ser poderá manifestar, então, toda uma vivência diferente. E as pessoas, notando e percebendo esta grande mudança, poderão se afastar, se distanciar, e outras não. Muitas pessoas poderão continuar se relacionando com esta pessoa, e outras pessoas poderão ter dificuldade de se relacionar com esta pessoa pela mudança, sendo que esta mudança pode ser muito grande e as pessoas não compreenderão, não entenderão. Sabemos que os walk-ins, os entrantes, eles substituirão muitos corpos físicos, e isto também será crucial, determinante para muitas separações ocorrerem. Mas saibam que tudo isto foi planejado, estudado, programado pela espiritualidade maior. Existe um planejamento, uma programação, na qual a grande maioria ainda não conhece. Então, estes seres entrantes, os walk-ins, eles assumirão alguns corpos físicos sem que eles desencarnem, ou seja, o ser entrante, o walk-in, assume o corpo físico daquele ser, e aquela alma, aquela consciência ou fractal naquele corpo físico, ele sai, que é o walk out.
walk-in, walk-out, ou seja, o ser entrante, este ser quando assume o corpo físico, o outro ser ele sai, o walk-in entra e o walk-out sai. Uma alma, uma consciência assume um corpo físico e a outra alma, a outra consciência abandona este corpo físico para assumir então outros corpos físicos ou então retornar à sua dimensão espiritual ou então seguir com outros objetivos, outros planos e missões em outras localizações, seja neste planeta, em outros planetas ou outros planos e dimensões. Quando estes seres entrantes assumirem estes corpos físicos, haverá então uma mudança no comportamento, no pensamento, em algumas aptidões, inclinações, interesses. Poderão surgir talentos, dons, habilidades e competências as quais não existiam, mas, enfim, esta mudança pode fazer com que muitas separações ocorram, porque é necessário que separações ocorram. Estas separações ocorrerão porque o momento é determinante. Os seres entrantes, os walk-ins, eles serão enviados pela espiritualidade da luz para missões elevadas. Então, estes seres entrantes, os walk-ins, eles virão no tempo próprio para assumirem importantes missões com o intuito de auxiliar, ajudar. Então, muitas almas gêmeas se encontrarão. Então, por exemplo, se você está passando por alguma dificuldade no casamento, em algum relacionamento amoroso, e não deseja mais compactuar com energias tóxicas, porque ninguém é obrigado a permanecer numa união tóxica e infeliz, poderá surgir então uma oportunidade para muitos. Uma oportunidade que deverá ser bem aproveitada, mas as escolhas serão respeitadas. Aqueles que quiserem permanecer em seus relacionamentos serão respeitados e esta decisão será respeitada. Mas aqueles que não desejarem mais permanecer em seus relacionamentos por várias razões e motivos terão a oportunidade então de se encontrar com suas almas gêmeas. Lembre-se que as escolhas serão respeitadas, o livre-arbítrio será respeitado. Existem casais que quererão permanecerem juntos, mesmo que em alguns conflitos, mas eles mantêm acesa a chama da esperança e no tempo certo e favorável, alguns relacionamentos poderão ser salvos. Mas outros relacionamentos abusivos, tóxicos e infelizes poderão então ter este término e estes seres poderão então ter uma oportunidade para recomeçar um relacionamento novo, mais esperançoso, feliz, harmonioso.
com os escolhidos, com suas almas gêmeas. E lembre-se, muitos seres entrantes, muitas almas gêmeas, virão. Nem todos estarão inseridos neste processo, neste evento. Mas aqueles que estão em um relacionamento tóxico, infeliz, pernicioso, poderão ter esta oportunidade e as escolhas serão respeitadas. Caso o casal permaneça junto, este encontro então será adiado. Ou seja, caso esta união, mesmo conflituosa, ela seja mantida, aquela alma gêmea que viria, ela não vem, e então, no tempo certo, no tempo próprio, este encontro que foi adiado poderá então ser novamente marcado. Estamos também presenciando a separação entre famílias, separação entre pais, filhos, irmãos, familiares, parentes, separações entre amigos, por questões pífias, por questões banais, triviais. O que ocorre é que, neste momento de grande separação, as trevas se aproveitam da fraqueza humana e instalam o caos, influenciando a decisão de muitos seres. As trevas, desejando atrapalhar e atrasar os planos da luz, consegue então manipular, influenciar, inspirar e intuir aqueles irmãos que estão em sintonia, conexão e afinidade com as trevas, porque semelhante atrai semelhante. Então aqueles irmãos que estão em sintonia com as trevas, porque compactuam com energias trevosas, poderão então tomar atitudes que contribuam para com muitas separações. Então, as discussões, as brigas, os conflitos, as discórdias, os atritos entre familiares, casais, amigos, estão se tornando cada vez mais corriqueiros, rotineiros, cada vez mais intensos, porque as energias estão sendo potencializadas nos dois polos, nos seus dois extremos, com a aproximação do grande astro, que possui muitos nomes diferentes. Uns chamam de Nibiru, outros Hercólobos, outros Planeta X, Planeta Chupão, o Monstro, conforme Nostradamus previu, Quiron. Enfim, este planeta itinerante que possui uma densidade muito pesada, um magnetismo forte, está se aproximando de nosso sistema solar e gerará um grande impacto por onde passar. Este planeta, ele potencializará, exacerbará as energias,
Ou seja, quem estiver na luz vibrará mais luz, mas quem estiver nas trevas vibrará mais trevas. Este grande astro fará isto, potencializará as energias, influenciando todos os seres aqui neste planeta. Mas este grande astro intruso também influencia outros planetas por onde passa. Então a transição planetária não é somente aqui em Gaia, em nosso planeta Terra, mas também ocorre em outros planetas. Ocorre também que, com a emanação do flash solar do Sol central de Alcione, que é o Sol central de nossa galáxia, a luz deste flash solar que penetra o planeta Terra e atravessa os corpos de todos os seres vivos, revela toda a sujeira, imundície, podridão e toxicidade. E esta luz, revelando o que está no externo e o que está no interno, ou seja, em todos os níveis, acaba incomodando, acaba, por assim dizer, gerando uma resistência e uma recusa por parte daqueles que não querem se modificar para melhor. Então, aqueles seres que vibram nas trevas, quando se deparam com esta luz que revela o que há no interior deles, eles se rebelam, se recusam, resistem e se incomodam. Com isto, muitos sintomas desagradáveis no corpo físico podem surgir. Assim como quando as energias são potencializadas, os sintomas desagradáveis do corpo também são aumentados. Da mesma forma, o Sol de Sírius e o nosso Sol maravilhoso também emanam a sua luz. Esta luz tem o poder de revelar toda a verdade, mostrando toda a imundície, sujeira, podridão, toxicidade, em todos os níveis, seja fora ou dentro. Então, muitos que estão aproveitando este momento de transição, muitos que estão aproveitando este momento de grande separação, estão fazendo suas escolhas. Aqueles que estiverem vibrando na luz conseguirão, então, participar deste grande evento, que é a transmutação do corpo de carbono para o corpo cristalino, ou seja, a espiritualidade da luz, com auxílio de outros irmãos intergalácticos ou extraterrestres, estão participando da ativação das 12 hélices fitas ou filamentos do código genético em nosso DNA. Então, aqueles que estiverem vibrando muita luz permitirão que os seus corpos físicos sejam transmutados para um corpo mais cristalino, para um corpo mais sutil. Para que possamos permanecer num planeta de quinta dimensão, é necessário uma consciência de quinta dimensão e um corpo de quinta dimensão. Porque para suportar uma consciência de quinta dimensão, é necessário ter um corpo físico preparado, um corpo cristalino. Somente tendo um
corpo de quinta dimensão e uma consciência de dimensão para abrigar também um planeta de quinta dimensão. Então vejam bem, é importante que compreendamos este evento histórico. Muitos ascenderão enquanto encarnados. Outros passarão por esta transição em suas próximas encarnações. É necessário que cada um fique a postos em sua posição e ancore a sua luz. É muito importante que cada um faça a sua parte. Como Jesus, o nosso grande mestre, nos ensinou: vós sois deuses. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E muitas outras parábolas, aforismos, adágios, repletos de luz e sabedoria, que possamos manifestar o amor e a luz de Deus, que possamos ser Deus em ação, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, é o momento de nós nos posicionarmos, porque separações já estão ocorrendo. Não importa se o seu familiar, parente, amigo, vizinho, alguém próximo estiver emanando, vibrando um certo tipo de energia. O importante é que você seja fiel a si mesmo e manifeste a sua própria energia, porque somos nós que nos salvamos. A salvação é para todos, mas ela é individual. Então, devemos abrir os olhos e tomar muito cuidado com certas companhias, porque muitos acabam perdendo oportunidades valiosas porque se associam com certos relacionamentos tóxicos e perniciosos. Muitos acabam perdendo a personalidade quando estão em um grupo. Quando estão sozinhos, é uma coisa, mas quando estão com amigos ou mais pessoas, é outra coisa. Então existem pessoas que quando estão sozinhas, elas são uma coisa, mas quando estão com outras pessoas, elas são uma outra pessoa. Existem pessoas que são dependentes emocionais e sentimentais. Existem pessoas carentes, tanto sentimentalmente quanto emocionalmente. E estas pessoas que são carentes emocionalmente e sentimentalmente são dependentes e acabam, então, se relacionando com pessoas que podem, então, prejudicar ou comprometer a sua trajetória ou jornada. Então, temos que ter muita sabedoria para escolhermos as nossas companhias, porque nem tudo que reluz é ouro. Antes só do que mal acompanhado. Mas é importante que nós procuremos
auxiliar, ajudar sempre. Podemos oferecer as nossas mãos, o nosso ombro amigo, podemos oferecer a nossa ajuda, podemos oferecer o nosso concurso para auxiliar e ajudar sempre. Porém, devemos também ter em mente que devemos nos ajudar. Devemos orar e vigiar. Podemos sim ajudar o próximo, porque precisamos ajudar o próximo. Mas que tenhamos cuidado com as armadilhas, artimanhas e ciladas das trevas. Muitas pessoas estarão em dimensões diferentes, emanando energias diferentes, e muitas pessoas farão suas escolhas. Muitas pessoas se afastaram de outras pessoas porque se verão em um mundo diferente. Muitas pessoas terão uma visão de universo diferente, uma opinião diferente, um ponto de vista diferente. Muitas pessoas farão suas escolhas, e escolhas definem destinos. Por isso, tomem cuidado e, antes de tomarem qualquer tipo de decisão, conversem com Deus, orem a Deus, conectem-se com Deus, procurem entrar em sintonia e afinidade com Deus, entrem na frequência de Deus. E quando estiverem verdadeiramente conectados, sintonizados e afinizados em Deus, vibrando muita luz, muito amor, muita paz, conseguirão então sentir melhor, enxergar melhor, ouvir melhor, e emanarão, serão e sentirão muito mais em sua essência, agindo de forma correta, tendo os direcionamentos certos, fazendo escolhas certas, porque se terá a proteção de Deus. Não permitam que as trevas usurpem seus livres arbítrios. Cada um é livre. Todos nós somos espíritos livres, espíritos imortais. Cada um tem o seu livre arbítrio e as escolhas serão respeitadas, mas a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Estejam atentos em suas escolhas, porque elas definirão seus destinos. Compreendam então que estas separações que estão ocorrendo em todos os níveis, não somente entre famílias e amigos, mas entre sociedades, empresas, entre outros tipos de associações, é algo natural, porque as energias que estão em constante movimento estão delineando o curso correto que está em andamento, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que este planeta, que já está em quinta dimensão, seja um planeta regenerado, e Deus quer que tudo seja modificado. Então, o plano de Deus que está em curso está sendo guiado e governado pelos espíritos da luz. Neste interim,
Todos nós devemos, então, estar conscientes de nossas obrigações, responsabilidades e compromissos e fazermos o nosso melhor. E, concluindo, então, este vídeo, veremos muitas pessoas assumindo posições diferentes, veremos muitas pessoas se modificando, se mudando, mudando de opinião, mudando de gosto, mudando de comportamento, mudando de amizade, mudando seus pontos de vistas, mudando seus planos, mudando seus gostos. Ou seja, veremos uma mudança global muito profunda e impactante. E isto faz parte do planejamento, porque existem muitas coisas acontecendo que não são do conhecimento de todos. Assim como existem, por exemplo, a participação destes seres entrantes, os Walkins, que assumirão corpos físicos, participando então desta grande mudança e separação. Haverá também, como sempre houve, a troca e substituição também de fractais de uma mesma mônada no mesmo corpo físico. E as pessoas sentirão, então, que estão diferentes. As pessoas sentirão necessidade de mudar, seja a sua opinião, o seu conceito, mudar de residência, mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar seu conceito, mudar seus gostos, suas preferências, mudar seus objetivos, mudar, enfim. A mudança é em todos os níveis. E isto ocorre porque as energias que estão em curso, elas sofrem esta transmutação multidimensional. Então é isto, meus amados amigos e irmãos. Espero que todos possam, então, manterem a serenidade, a tranquilidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio, o amor e a luz diante destas grandes separações. As estruturas serão abaladas, veremos separações, não somente entre as pessoas, entre os relacionamentos amorosos, entre famílias, amigos, mas veremos também separações entre sociedades, empresas, associações, uniões em todos os níveis. Porque as pessoas envolvidas em todos estes projetos serão afetadas. Ou seja, as pessoas envolvidas em todos estes campos, setores, áreas, enfim, todas as pessoas, de uma forma geral, sofrerão uma mudança muito grande, acarretando, então, em decisões que acabarão, então, consolidando muitas separações. Porque as pessoas se verão em dimensões, lugares,
posições diferentes, onde muitos pontos de vistas, onde muitas ideias, ideologias, filosofias, conceitos não estarão em sintonia e conexão. Então, as grandes separações ocorrerão por falta de conexão, sintonia e afinidade. Tá? As grandes separações ocorrerão por falta de conexão, sintonia e afinidade entre os seres. Porque os seres estarão se colocando em uma posição, em uma dimensão, em um tempo e espaço diferente de outros, acarretando nesta grande mudança incisiva, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês. Que Deus, a fonte divina e criadora, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta, e até o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado. Até breve.